Galera, um vídeo aí da Fina Magna, é um vídeo manual, uma explicação um pouco mais rápida, né? Para vocês terem aí uma noção. Tem muito vídeo disponível explicando diversas etapas do manejo em geral, né? De como cuidar e tudo mais. Então a Magna aí é uma explicação meio que a parte, né, eu já expliquei a branconeta, a moina e o que acontece. Tem pequenas diferenças, então na reta final vai parecer que é tudo igual, mas são pequenos detalhes de temperatura e manejo para vocês terem. Então esse vídeo aí ele é dividido por cada cultura, mas num contexto geral você vai ver que é idêntico, tá? Só alguns detalhes que precisa ser ajustado, tá? Boa parte já tem feito vídeo, complemento tá aí junto, né? Na sequência, caso vocês tenham uma particularidade de dúvida, aí vocês procure aí, né? Tô com dúvida em pH, já falei do pH. Tô falando da temperatura, já falei da temperatura, né? Então a Magna, quais são qual é a característica que ela tem, né? Diferente da branconeta e da moina, é o tempo de eclosão, tá? Aqui eu trabalho fortemente com ela, fazendo testes. Eu tive que desenvolver um dispositivo para poder passar esse cisto e proporcionar com que ela ecloda num tempo menor, né? Que ela pode partir aí de 2, 3 dias, 4 dias até 8 dias. Ela pode estar eclodindo, tá? Então, já falei em outros vídeos, não queira que ela saia nascendo como a Artemia salina e branconeta, que leva 24 horas, moina inicia aí com 3 dias, né? Pode ocorrer com 2 dias, mas com 3 dias aí ela vai estar eclodindo. Então, neste momento você tome atenção, né? Que vai levar um tempo para isso, tá bom? Então, é uma particularidade. A Magna ela tem proteções, né, no seu ovo ali, né? Então essa proteção dificulta a eclosão, né? Como eu já havia dito na branconeta, na Artemia salina, que ela vai atritando, né? Os ovinhos vão atritando com o movimento da água e aí vai beneficiando o descapsulamento dos ovos, né? Vai se descapsulando, né? Sem a casquinha, né? E a Magna, ela tem essa dificuldade porque é um ovinho que parece um isopor, né? Ele é o mais flutuante de todos que eu vejo, né? Então, o que acontece? Vocês precisam ter essa paciência. A temperatura 29, 30, 31, eu já expliquei no da moina, e aí eu vou falar aqui de novo e vou fazer um outro vídeo complemento sobre a temperatura neste quesito, né? Porque nós temos aí uma certa facilidade e todas as lojas de aquário vendem produtos da China e nem sempre eles têm a mesma precisão, né? De falar 30 graus é 30 graus e ponto final. Não funciona. Eu já tenho aqui termômetros e a não ser que eu tenha sido muito azarado, então quando no manual ali eu vou falar 28, né? Já falei, já vão fazer 5 anos aí que a gente está na jornada. E o que acontece? Os termômetros não obedecem, aí eu tive que comprar um instrumento profissional mesmo, calibrado, aí vai lá e você descobre que o aquecedor está aquecendo 2 graus menos, 1 grau, 1,5 menos, ou se não está aquecendo a mais, tá?
então tem essas diferenças de leitura. O termômetro, seja de maneira aqueles culinário, aqueles de fita, aqueles que boia, sempre vão estar fazendo leituras diferentes. Então tome cuidado, então é melhor calibrar a temperatura para 31, que vai suportar, mesmo que chegue a 33 graus, vai eclodir, e mesmo que chegar a 28 vai estar eclodindo também, tá? O que você não pode deixar o termômetro no 28, porque se ele tiver erro ele vai estar aquecendo aí com 26, e possivelmente seja um dos problemas grandiosos aí de muitas pessoas que já comprou. E aí fica chateado, pô, demorou mais tempo, ó, não nasceu naquele dia, eu fui viajar e aí voltei e nasceu. Eu falei, opa, é a parte da ansiedade que você largou de lado aí. E aí, oba, foi, nasceu e tava bombando, aí ele me retorna 15 dias depois. Vivo, tudo em ordem, sem alimento, não alimentou, né? Então tem esse quesito. Menos é mais, já tem um outro vídeo falando sobre isso, tá bom? Então a ideia é essa. Então vocês precisam saber, é deste tempo que leva. A partir daí o que você vai fazer? Tá indo o pozinho de pH, antes ele só tinha os carbonatos, agora tem sais minerais, tem outros componentes agora em 2022. E o que acontece? Ele cria irritabilidade na pele, né? Ele cria uma certa irritabilidade, uma coceira, um incômodo. É a mesma coisa que o cimento, tá? O cimento, não pega no cimento porque vai ressecar. A ideia é a mesma, né? Então vai machucar mesmo o cimento e o componente aí do regulador. Tá? É uma formulação nova que está dando certo e está dando uma qualidade, que tem cálcio, tem outros componentes lá, e vai tá beneficiando. Então eu estou colocando porque beneficiou, eu já estou fazendo uso aqui. Então evita a criança, bota a criança lá pro outro canto, fala, sai daqui, abra, faça a diluição ali no fundo da pia, né? Com água, diluiu num copinho, diluiu, acabou o problema, não tem mais nada, é só o pó mesmo. Se tiver em contato com a pele, vai dar uma irritabilidade, como o cimento propriamente dito, tá bom? Então todo mundo fala, né? O cimento, não fica pegando porque machuca, corta a pele. A ideia é a mesma, tá joia? Então tome cuidado. Diluiu, depois você vai fazer a transferência para uma garrafinha de 500, 600 ml. Fez a transferência, deixa meio cheio, né? Coloca o cisto lá dentro, encha tudo, segura no colarinho, vai gotejando até encher a superfície. Cuidado para não apertar a garrafa e transbordar, né? Então segure firme no colarinho, é forte ali, não vai dar problema. Encheu, viu que ficou na superfície, vai lá e fecha. Depois você vai precisar do que? Um balde, bacia, aquário, o que você tiver aí disponível. Você vai colocar essa garrafinha, coloca lá o aquecedor, deixa na temperatura, e o pote de palmito ou o pote de uma garrafa PET. Colocou lá também, já deixa com água e um espaço para entrar a garrafa com o cisto, tá certo? Porque essa primeira etapa, a garrafinha lá, é para fazer a hidratação, tá bom? É aquele momento você vai fazer a reidratação, vai reidratar os ovinhos para que comece o processo de eclosão. Por isso que demora mais do que uma artêmia salina, porque está em movimento ali. A salinidade é uma água mais pesada, né? Então mais densa, então os ovos conseguem ter movimento, então já trita, já esfrega, já faz outras ideias. Então vamos voltar para cá para o nosso balde. Fez isso daí, passado 24 horas, aí você vai, abre e transfere para esse potinho de palmito ou de coisa, dentro da bacia, para fazer o efeito banho-maria, para poder segurar essa temperatura aí, tá certo?
Feito isso daí, coloca uma mangueirinha dentro, né, de oxigênio, coloca um araminho dentro para poder facilitar a articulação, coloca lá no fundo e deixa movimentando. Então aí a partir daí vai iniciar, depois até de repente pode ocorrer, tá? Não vou falar que não ocorre, mas pode ocorrer. Fez as 24 horas, agora mais 24 horas pode vir a nascer como se diz, as máquinas, mas pode ocorrer algum náuplio de branconeta, tá? De branconeta, que aí às vezes foge, ou às vezes eu mesmo faço teste de convivência e tudo mais, e aí acaba reproduzindo, aí faz aquela salada, libera uns ovinhos lá, e aí calha de vocês terem aí alguns ovos presente junto com os ovos de Artemia de Magna. E aí nasce, deixa lá que é bem-vindo, tá bom? Isso daí não vai dar problema. Então verifica se tá nadando assim, é branconeta. Se ela tiver saltitando, aí ou se dá uma corridinha assim e aí faz, aí é Magna, se você visualizar. Não visualizou, viu branconeta, mantenha foco na Magna, porque ainda tem dia ali para poder bater. Então se você parar a oxigenação por causa da branconeta, aí não tem um controle aqui, tá? Eu tenho que fazer, tem a época que vai ter presença de ovos de branconeta e vai ter época, óbvio que eu estou trabalhando para não ter, tá? Mas aí como eu trabalho sozinho aqui, então isso daí pode ocorrer sim a presença, porque eu sou estabanado e além de tudo posso misturar. A única coisa que eu paro tudo para não ocorrer a mistura é Magna com Moina. Não rola, então eu trabalho sério aqui, fechado, é tudo separado, porque a branconeta convive com tudo, mas a Magna mata a Moina. Então tome cuidado com isso daí, porque é uma problemática, tá joia? Enfim, nessa parte aí, vai oxigenando. Aí você já contabiliza, opa, já tá fazendo, já fez um dia e meio, tá indo para 2 dias depois da hidratação, né? Tem a hidratação, aí tá em 3º dia, aí você tira a mangueirinha, espera, que pode estar meia turva, meia leitosa, né? Proveniente dos componentes do pH. Aí você vai ver que vai sedimentar e aí você viu o movimento, opa, já começou a nascer. Aí você vai lá, pega uma ração, a pontinha de uma faca, abre o saquinho, a ração já não tem problema, tá? O problema tá lá no regulador. Pegou uma pontinha da faca, você pode colocar, você já pode diminuir o fluxo de oxigênio, né? Como eu falei, coloca um arame para quê? Para você fazer uma articulação com a mangueirinha e deixar próximo da superfície da água. Deixou perto da superfície da água, você coloca lá a ração, vai diluindo no decorrer do dia, tá bom? Próxima alimentação daqui 3 dias, tá? E aí, depois do 3º dia, aí você vai fazendo lá a contabilidade visual, né? De como tá a evolução dos náuseos, tá bom? Que mais aí que precisa? Feito isso daí, diminui o fluxo, né? Só para ter o movimento. E ali você, obviamente, você faz uso de uma boa iluminação. Tem um vídeo aí, complemento de iluminação. Tem um outro vídeo complemento que é transferência, como que eu faço para transferir para um recipiente maior. A partir daí você também tem um outro vídeo que vai beneficiar isso daí. Tá certo? Então, de regra, você tem que fazer essa prática, tá joia? E aí, o que acontece? Você tem a Magna, né? Tem outras espécies que
que o pessoal trabalha, que está transitando aí na turma da piscicultura, ela é maior, ela é mais gordinha. Essa daí eu não tenho ainda nenhuma leitura, eu já falei em outros vídeos. E a minha, qual é a vantagem, a espécie que eu trabalho? Eu Rogério aqui, pessoal, reconheço ela como uma Daphna magna carinata, é o nome da espécie. Tem diversas, como Daphna magna dubia, Daphna magna similis, e a nossa é a Daphna magna carinata. A genética dela é muito boa, ela foi já, eu acho que ela já rodou muita gente aí, já mudou a sua genética, alguma coisa, porque ela suporta aí uma temperatura de 16 graus e vai bem também com 34, 35 graus. Tá? Então ela tem uma genética muito boa sobre isso, tem uma resistência também muito boa para alimentação, qualidade de água. Ela só tem a problemática, sim, água com tronco, água que eu já até falei em um outro vídeo, a turma lá do Belém do Pará, enfim, do Amazonas, possivelmente o que mata ela é tanino, tá? Em um outro vídeo eu tinha comentado sobre água verde e aí eu fazendo testes aqui e procurando, aí calhou de eu estar mexendo com as folhas de amendoeira, aí caiu ali uma folhinha, meu, matou a magna toda. Então tome cuidado com plantas aí que esteja liberando tanino, é o que eu acredito que é aquela cor de chá, né? Então, e alguma outra propriedade, se ela tem fungicida, tem um monte de outros componentes ali, então ela pode gerar um problema sério aí para vocês. Então tome cuidado, é um complemento de um outro vídeo que eu já fiz. Então vocês tomem cuidado aí com essas folhas, plantas, troncos e tudo mais aí, que foi fatal aqui. Caiu 2 folhas, tá? Aí eu tava fazendo o teste, aí eu falei, vamos ver aí o teste, o que que dá e tudo mais. Que aí a gente vai fazendo testes diariamente. Mata. Menos de 8 horas, perdi um tanque numa brincadeira dessa, né? Então tome cuidado sobre esse quesito aí, porque é uma coisa complicada, né? Então água que tem rio, ou de rio que tem árvores, enfim, tomem cuidado, fiquem atentos aí, né? Faz uma análise e nesse caso eu já até tinha dito, faz um teste com água de filtro, tá bom? Você vai fazer lá essa água de filtro para não água de bebê, água para bebê, para neném recém-nascido. Você vai lá e compra aquelas garrafinhas, você compra isso daí para você fazer os seus trabalhos iniciais aí. Você iniciou seu start, tá tudo zero bala, faz um step e aí faz o teste com a sua água. Essa parte eu já falei em outro vídeo, tá bom? E de resto, a temperatura ela é muito versátil e a alimentação ela aceita aí bastante coisa sem nenhum problema. Se você matar é porque você quis matar, você errou feio mesmo, porque ela é guerreira mesmo, ela segura o BO, ela é um organismo muito resistente, aguenta eu. Vamos colocar dessa forma, né? Ela aguenta eu aqui com as minhas anarquias, teste de um lado, teste de outro. A filha da mãe vai lá e é duro na queda, é firme, não morre por bobeira. Agora, tem uma outra espécie de Daphna, ela é osso, ela é enjoadinha de se manter, tá? Admiro quem tem, quem consiga, mas eu não consegui aqui para tornar viável, né? Para as variáveis estados, né? Diferenças de calor, de temperatura, enfim, todas essas dificuldades. Então, é uma espécie, né, que eu reconheço ela como Daphna magna somente,
E ela, ela é ruinzinha, tá? De manter, né? Ela é gordinha, bonitinha, seria bem ornamental pelo seu tamanho, mas ela é enjoadinha de se manter. Mas quando eu conseguir aí ter diante de uma série de testes que eu vou fazendo, ela sobreviver, né? Aí eu vou falar, olha, mantém nesse padrão que você vai ter a cultura e eu estarei fornecendo, mas até então não estou fornecendo não, tá bom? Mas ela é mais bobinha, fala, morreu fácil, é ela. Agora a minha, essa espécie que eu tenho, né, que eu trabalho, que é a carinata, ela já suporta aí um bom, é duro na queda, né? Ela desde temperatura, ela é resistente, então tem uns pontos positivos aí que eu admiro e voto nela dessa maneira, tá bom? Então eu acho que eu cobri aí, tem vários vídeos complemento, esse daqui é só para fazer um cata de todos os vídeos que eu fiz, que é bastante tempo, e, enfim, aí eu acho que eu cobri todo o assunto, tá bom? Então vai ter aí a parte escrita, né, em imagem, complemento, e uma outra parte que vai estar mostrando ali os materiais, o passo a passo, tudo direitinho, tá bom? Esse primeiro momento eu só estou fazendo esse vídeo assim para poder deixar organizado o material todo, tá joia? Até mais, tchau, tchau.